Vamos passar para o ministério da palavra, aproveitar bem o nosso tempo. Josué capítulo 14, eu quero ler só o versículo 12 com você. Josué 14, 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, eram gigantes, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Eu vou ler mais uma vez. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração, essa oportunidade que nós tivemos de adorar o Senhor, cantar para o Senhor, expressar o nosso amor ao Senhor. Obrigado por esse privilégio de podermos semear no Teu reino, investir no Teu reino, expandir a igreja na terra. Obrigado, Senhor, tudo isso vem do Senhor. Como diz a Tua palavra, nada que nós Te damos não veio das Tuas mãos primeiro para nós. Obrigado, Senhor. E nessa noite nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Ó Deus, que a Tua palavra seja ministrada com poder nessa noite, para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra que é a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de separar a alma do espírito. Ó Deus, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Senhor, que é fogo consumidor. A Tua palavra que é o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que é o maná que alimenta o nosso espírito. Derrama sobre nós, Senhor, espírito de sabedoria. Revela a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você quer na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito bem. Eu gosto muito dessa história quando o Caleb faz um pedido ao Josué, né? Ele vai lá, agora ele é um homem de 85 anos, ele recebeu essa palavra de Deus que Hebron era dele, não é? Era da tribo de Judá. Então o Caleb, como líder da tribo de Judá, ele recebe essa palavra ali, lá há 45 anos atrás. Só que Hebron era uma cidade extremamente protegida, uma cidade cheia de gigantes, de muralhas, uma cidade muito cheia de gente, um exército poderoso. E esse Caleb agora com 85 anos, pensa bem. Claro que, com certeza, né, alguém assim, muito malhado, né, do deserto, de subir muita montanha, um cara de 85 anos, assim, mas muito forte. E ele vai lá com o Josué, o Caleb, e ele pede: dá-me este monte. Então, isso é uma palavra de oração. Por que eu estou te dizendo que isso aqui é uma palavra de oração? Porque Josué na Bíblia é a mesma palavra para Jesus, né? É o Yeshua. Então o Caleb vai ali diante do Yeshua. E vocês sabem que Josué é um tipo de Cristo na Bíblia. Ele é o general invicto. Foi ele que introduziu o povo de Deus na terra prometida, assim como Jesus nos introduziu na Nova Jerusalém, amém? Então, ele é um tipo de Cristo, ele foi obediente até a morte, o Josué, que ele arriscou a vida dele quando só ele e o Caleb permaneceram em perseverar em seguir o Senhor. Eles disseram: não, a gente dá conta, a gente pode vencer. E os caras tudo desistiram, foram embora, queriam voltar para o Egito e queriam matar o Josué, mas ele ficou firme no que ele acreditava. Assim que foi Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele é um tipo de Cristo. Então, quando o Caleb vai com ele e pede o monte, é como se ele estivesse fazendo uma oração. Agora, vocês estão entendendo que é um pedido muito difícil? Vocês estão entendendo que é uma oração impossível, não é? Olha, uma coisa assim muito grande, um monte poderoso, talvez a melhor terra ali de Israel, para eles, para Judá, mas muito fortemente protegida, não é? Uma missão impossível, mas ele diz: dá-me esse monte. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês têm algo na vida de vocês, não é? Um monte que vocês podem pensar assim: olha, só se acontecer um milagre,
para Deus me dar esse monte. Tem alguém aqui assim como eu? Não é? Amém? Muita gente. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Quando não tem uma esperança humana, quando humanamente falando é impossível, quando só Deus pode dar. Era o caso aqui. Então, uma oração que vai obter uma resposta, um milagre muito grande, mas tem que obedecer a alguns princípios. O meu tema com vocês é esse: dá-me esse monte. Assim, no final a gente vai orar de joelho pelo nosso monte, amém? Talvez o seu monte seja na sua família, talvez o seu monte seja porque não tem uma família, talvez o seu monte seja até por causa de uma doença, talvez o seu monte seja um problema financeiro mesmo. Não sei qual que é o seu monte, nem vou ficar falando muito aqui porque eu acabo acertando o seu, né? Mas é algo impossível de acontecer humanamente falando. Seu talento não vai resolver isso. Sua inteligência sozinha não vai resolver isso. Ninguém vai resolver isso. Governo nenhum vai resolver isso. É um milagre de Deus. Quem está me entendendo? Nós vamos ver aqui. Foi um milagre de Deus o Caleb receber esse monte e vai ser o seu milagre. Amém? Muito bem. Essa palavra é muito significativa para mim e eu quero que vocês me lembrem no final. Eu quero te contar um testemunho. Foi todo baseado nessa palavra. Quando eu li essa palavra aqui, ela ministrou no meu coração. Amém? Então vamos lá. Quem está preparado? Quem está preparado para receber o seu monte hoje à noite? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa história, que o Caleb fez, essa oração poderosa diante do Yeshua. Por que ela deu certo? Então, a primeira coisa, grita aí comigo, acreditar na promessa. Mas grita com fé. Primeira coisa, acreditar na promessa. Porque olha só o que o Caleb vai dizer para o Josué. Josué 14:12. Agora, pois. Quando? Agora. Agora, pois, dá-me este monte. Só isso. De que o Senhor falou naquele dia. Então ele não está fazendo uma oração aleatória, ele não está pedindo uma coisa assim, eu achei tão legal esse monte Hebron, gostei desse monte, e eu quero esse monte para mim. Não, não é só isso. Ele recebeu uma palavra de Deus há 45 anos atrás, eu estou entregando Hebron para a tribo de Judá. Hebron é seu, é de vocês. Então o que é que o Caleb está fazendo agora? Ele está lembrando Josué. Ele disse, olha, eu recebi essa palavra, eu recebi essa promessa, Deus me falou e eu estou aqui tomando posse do que Deus me deu. Amém, queridos? Então, a primeira coisa na nossa oração, irmãos, nós temos que orar a promessa. Grita assim bem forte comigo, orar é pedir o que Deus prometeu. Deus tem te prometido alguma coisa? Quantos aqui tem uma promessa de Deus assim que você crê que é sua? É a sua promessa, é a sua promessa, não é? Então, nós temos que ir diante do nosso Josué, ir diante do nosso Yeshua e dizer para ele, Senhor, dá-me este monte que o Senhor prometeu para mim. Imagina, irmãos, eu que sou homem, se um filho me pedir alguma coisa que eu posso dar, poxa, eu sou pai, não é? Eu vou me esforçar para dar. Mas imagina que seja uma coisa assim, muito grande, uma coisa que realmente eu vou ter que fazer um grande esforço para dar. Aí é outra coisa. É outra coisa, mas se eu tiver prometido para ele, se eu tiver dado uma palavra para o meu filho, olha, eu vou te dar isso aqui. Irmão, quem está entendendo que já era? Não é? Então eu que sou homem, eu não quero ir contra o que eu disse, eu não quero quebrar minha palavra, minha promessa. Agora imagina, irmãos, Deus, se Ele te deu uma promessa, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele cumprirá. Diga glória a Deus. Amém? Então a primeira coisa é isso. Nós temos que acreditar na promessa. Então, quando a gente vai orar, a gente tem que ter uma promessa e confiar nessa promessa. Tem um versículo que eu amo muito, eu não vou ler para a gente ser mais objetivo aqui, está lá em Isaías 55, que o Isaías faz uma comparação com a palavra de Deus, não é? Ele diz assim que, assim como a chuva que desce e ela não volta para o céu antes de cumprir o propósito dela, que é irrigar a terra, e eu acho muito tremendo isso, né? Porque, pensa, isso foi falado há 700 anos antes de Cristo, ou seja, para nós tem mais de 2.700 anos isso, que o Isaías falou. Ele falou que a chuva que cai é a mesma chuva que sobe.
Isso aqui é uma descoberta nova, mas a Bíblia já sabia. É igual quando Isaías 40 fala que Deus está sentado na redondeza da terra. E o Galilei teve que negar que a terra era redonda, né, para não morrer. Ele disse, não é redonda, não, é quadrada. Não, tá bom, tá liberado. Um dia desse, não é? E a Bíblia já dizia, há 2.700 anos, a terra é redonda, era só ler a Bíblia. Então, irmãos, a mesma chuva que cai é a chuva que sobe. E cai de novo, e sobe de novo, e não tem uma nova chuva, é a mesma água. Agora veja bem, essa comparação é tremenda, que ele diz assim mesmo, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela vem aqui na terra, e ela não volta para ele antes de cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Agora, quando que a palavra de Deus volta para ele? Quando você ora a promessa. Quando você diz, Senhor, tu disseste, eu tenho uma palavra aqui. O Senhor falou no meu coração essa palavra. E eu estou aqui orando essa palavra. Quem está me entendendo? Você está levando essa palavra de volta. Agora, presta atenção. A promessa é que antes dela chegar lá, vai cumprir o propósito dela. Diga glória a Deus. O problema é que a gente não ora a palavra. O problema é que a gente não ora a promessa. E a primeira coisa que eu vejo aqui no Caleb, por isso que essa oração foi respondida, porque ele vai lá e diz, eu estou aqui reivindicando uma palavra, uma promessa que o Senhor me deu. Muito poderoso. O Josué que era o chefe, o líder ali, ele balançou. Beleza, então vamos para cima. Agora presta atenção. Será possível? A pergunta que você tem que fazer hoje para você mesmo, peraí, pastor, mas o senhor não sabe o que o senhor está falando, porque o meu caso é muito diferente aí do Caleb. O meu caso é 1000 vezes mais difícil de acontecer do que o do Caleb. Então bora dar uma olhadinha aqui na Bíblia, se é possível. Jesus disse que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E ele disse, não é, tudo é possível ao que crê. Lembra quando aquele cara falou assim para ele, Senhor, se o Senhor pode, cura o meu filho, porque o demônio entra nele, joga ele no chão, no fogo, na água. Se o Senhor pode, faz alguma coisa. Eu disse, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Não é questão se eu posso ou não. A questão é se você crê. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, nós precisamos orar a palavra, a promessa, mas você tem que crer no seu coração que é possível de acontecer. Eu gosto muito de uma história na Bíblia, quando Israel está no deserto, e aí Deus fala assim, Moisés, e eles estão reclamando do maná e não sei o que lá, e Deus fala assim, Moisés, reúne o povo, reúne todo mundo, porque eu vou dar carne por 1 mês, para todo mundo comer, até se saciar. Quanto tempo? 1 mês de carne. Não é? Aí o Moisés disse, peraí, Senhor, mas o Senhor está ligado que tem 600.000 homens, fora mulheres e crianças, e que todo o gado que a gente tem não vai ser suficiente, porque é muito pouco gado, para 1 mês todo mundo comendo carne. E aí, o Moisés ainda fala para Deus assim, Senhor, e nós estamos muito longe do mar, de onde é que o Senhor vai trazer tudo isso de peixe? Ele faz todas as contas, não dá, é impossível para o homem. E eu acho tremenda a resposta que Deus dá para o Moisés. Ele fala assim mesmo, ter-se-ia encurtado a minha mão, Moisés, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Quando? Agora, irmão, esse é o nosso Deus. Ei, você crê no Deus? Você crê no Deus que com uma palavra criou o universo, sim ou não? Haja luz, bum, irmãos, e foi tudo se organizando. Eu estava lendo que se tiver um erro de 1 milímetro da distância da Terra para o Sol, se a Terra se aproximar do Sol 1 milímetro, a gente morre queimado, acabou a vida. 1 milímetro. E se a gente se afastasse 1 milímetro, a gente morreria congelado. É perfeito, é perfeito o negócio. Uma palavra, haja luz. Quem está me entendendo? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Agora presta atenção. E o Moisés, Senhor, mas o Senhor não está entendendo. O coitadinho do Moisés fazendo conta para Deus. E Deus diz, Moisés, agora. Eu mandei agora, rapaz. Junta esse povo aí que vai ser agora o negócio, rapaz. Eu acho muito louco isso. Aí o Moisés, tá bom, Senhor, calma. Né? Aí reúne todo mundo, pensa aquela multidão. Quanto tempo era de carne? 1 mês. E a Bíblia diz que Deus vai fazer o negócio. Aí ele fala assim, ó,
Olha como que Deus fez. Números 11:31. Então soprou um vento do Senhor. Foi assim, ó, que ele fez. Não teve esforço nenhum. A Bíblia diz que se acumularam codornas por 30 quilômetros de raio. 30 quilômetros de raio, numa altura de 1 metro. E eles juntaram essa codorna, salgaram essa codorna, sei lá o que eles fizeram, irmão, era comigo. E a codorna é uma carne que tem muita proteína, né? Pensa, o que era impossível para o homem, é possível para Deus. A questão é, então você tem que crer que é possível. Porque se você vai lá, é muito difícil, eu não sei não se vai dar. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma promessa de Deus, irmão, esse é o primeiro passo. Quem está me entendendo? Então é isso. Não é uma oração maluca do Caleb, eu quero isso agora eu quero aquilo. Não. É orando uma palavra de Deus. Eu estou aqui, eu acho lindo isso. Ele diz para o Josué, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Você pode dar um grito bem forte assim: agora dá-me este monte. Então a primeira coisa é isso, acreditar na promessa. A segunda coisa que eu vejo aqui na vida do Caleb, por isso que essa oração foi bem sucedida. Grita aí comigo, perseverar até que. Qual que é a primeira coisa? Acreditar na palavra, acreditar na promessa. Qual que é a segunda coisa? Perseverança, irmãos. Perseverar até quando? Até que. Eu vejo que muita gente começa até a orar, mas no meio do caminho, não, já está demorando uma semana isso. Por quanto tempo o Caleb esperou? 45 anos, não é? Quase a idade do Rogério, que já tem 55, não é? 45 anos o cara esperou. Irmão, perseverança. Olha o que diz Josué 14:10. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Ele está dizendo para o Josué, o Caleb dizendo para o Josué. Tudo isso é oração. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Ele está esperando, mas irmãos, é uma espera com fé, é uma espera perseverante. Olha, ele vai dizer assim, olha, no versículo 11 do capítulo 14, eu acho tremendo isso. Ele diz assim, olha, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Uau! Pensa, cara, pensa o coroa com 85 anos, meu sonho, 85 anos, o cara dizendo assim mesmo, olha, quando eu recebi essa promessa, há 45 anos atrás, eu acreditava nela. 45 anos se passaram, cara, eu ainda estou espumando pelos dentes, eu ainda estou com a cara pintada, eu quero comer vivo esses caras lá, esses gigantes. Rapaz, quem está me entendendo? Grita aí, perseverança. Perseverança. Eu amo Hebreus 10:36, que diz assim, olha, porque necessitais de perseverança, que é um veredito de Deus, irmãos. Porque necessitais de perseverança. O que é que eu necessito? O que é que você necessita? Perseverança. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando que você vai alcançar a promessa? Você está fazendo a vontade de Deus, não é? Mas, olha só, mas você está perseverando. Porque muita gente fala assim, poxa, eu não entendo, porque dá certo para esse fulano aí, que nem é tão santo quanto eu. Já viu isso? Não é? Aí o cara começa a desistir. Ele começa a duvidar da promessa. Ele começa a questionar Deus. Será que vai ser possível 600.000 homens? Eu acho que o Senhor não vai dar conta, não. E começa, ou seja, ele vai esmorecendo. Já era, irmão, já esmoreceu, já era. O Tiago diz assim, ele fala uma palavra muito forte, ele diz assim mesmo, que aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pensa essa pessoa que vai receber do Senhor alguma coisa. Não é? Ele é uma pessoa instável, ele é uma pessoa que uma hora acredita, uma hora ele não vai receber nada. Então, perseverança, não vale desistir, amém, irmãos? Esse é o segredo, não vale desistir.
Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é autor. Alguém me perguntou hoje de manhã, por que Jesus é o autor e o consumador da fé? Porque a fé é um dom. Todos vocês têm fé. Quem está me entendendo? Todos nós temos fé. É um dom, irmãos. É um presente de Deus. Se nós não tivéssemos fé, nós nunca iríamos acreditar em Jesus. Nunca seríamos salvos. A fé é um dom. Está na Bíblia. Está na lista dos dons do Espírito Santo em nós. Você tem fé? Diga, quem é que tem fé? Romanos 12, 3 fala que a cada um de nós foi repartido uma porção de fé. Então todo mundo tem fé. Agora qual é a questão? Jesus é o autor da nossa fé, mas Ele é o consumador. E aí o meu relacionamento com a palavra, o preço que eu vou pagando, em conhecendo e prosseguindo em conhecer, Ele vai consumar essa fé em mim. A minha fé vai crescer igual músculo. Eu tenho músculo. Você tem músculo. Não é? O Nery tem músculo. Apesar de ser magrinho assim, ó, mas ele tem músculo. Não é? O Rogério tem músculo. Por incrível que pareça, ele tem músculo. Agora a questão é, se a gente exercitar os nossos músculos, a gente vai ficar igual aqueles, né? Aqueles halterofilistas. O músculo está lá, mas ele precisa ser assim, irmãos, é a perseverança. Quem está comigo aqui, ó? Como que eu pratico perseverança? Como que eu desenvolvo perseverança? Perseverando. Sabe aquela coisa, aquela decisão assim, ó? Comecei. Eu aceitei o desafio, não aceitei? Aceitei. Rama, ninguém me tira daqui mais. Eu vou até o fim. Não é? Não desisto. Por mais que eu tenha muita vontade, mas eu não sou guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado. Não é? O justo não é guiado por sentimento, ele é guiado por fé. Eu não vou desistir. Cutuca esse crente que está aí do pé de você e fala assim para ele: ei, não vale desistir. Não é? Depois que Jesus deu esse modelo para a gente, Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele foi até o fim. Ele não desistiu. Irmão, o crente não pode desistir. Amém, querido? Diga assim: é proibido desistir. Tá, agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui para a gente terminar esse ponto. Muito importante isso aqui. Eu vejo muita gente tropeçando na perseverança bem aqui, ó, onde eu vou te falar. Presta atenção, não perde isso aqui. Não é? Conversando com pessoas já há tantos anos, esse é o meu trabalho. Claro, na minha vida também eu vejo. E esse detalhe aqui, porque olha o que diz Hebreus, isso aqui é um segredo, Hebreus 10, 23. Eu quero que você leia comigo. Tá lá, olha só o que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Presta atenção, irmão, eu tenho que confessar o que eu estou esperando. Amém? Então eu estou esperando esse monte. Quem está pedindo esse monte aí impossível para Deus, não é? Aí eu estou esperando, rapaz, a minha esperança é que isso aconteça na minha vida. Eu creio que vai acontecer. Então eu tenho que confessar minha esperança, não é? Porque fiel é o que prometeu. E não ficar reclamando, murmurando. Eu vejo muita gente anulando a sua oração. O cara, até ele tem uma promessa, aí ele começa a orar. Não é? Mas no meio do caminho, ele começa a dizer: tá difícil. Olha, irmão, quantas vezes eu lembro assim, eu e a Meila, né? Com casais, até de madrugada, é nosso trabalho, a gente faz isso com prazer. Aí tal, e a gente vai, começa tão difícil aquela conversa, rapaz, 1h da manhã começa a melhorar. 2, eles fazem as pazes, tá bom, graças a Deus. E aí na hora de ir embora, um deles fala assim: mas não vai ser fácil não, viu, pastor? Meu Deus do céu, dá vontade de dizer: senta aí, irmão, vamos começar tudo de novo. Anula a fé. Não é essa confissão, ao contrário, né? Então a gente vê na Bíblia aquela mulher enferma, que ela ficava dizendo: olha, ela estava doente, e ela tinha um câncer, talvez de útero, ela não podia sair de casa, ela era uma presidiária domiciliar, né? Porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa era contaminada, ela não podia ir para a igreja. Coitada, miserável essa mulher. Eu já tinha perdido todo o dinheiro dela, mas ela ficava dizendo, olha a esperança, olha a confissão da esperança dela: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Vai dar certo esse negócio.
eu serei curada, não é? E aí finalmente Jesus passa naquela cidade. Irmão, lá vai a mulher, não é, disfarçada para ninguém reconhecê-la. E ela sabia porque sabia, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Quem está comigo aqui? Não é? E ela fica confessando isso. Aí ela enfrenta todo mundo, muito debilitada, mas ela toca em Jesus. Jesus para o culto para perguntar quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Ela tem que se confessar: Senhor, fui eu, me perdoe, porque ela era impura, ela não podia tocar em ninguém. Então ela pede perdão: Senhor, fui eu. Mas só que agora ela já está pura. Jesus fala assim: está tudo bem, a tua fé já te curou, você não tem nada, você não passou nada para mim, está tudo certo. Quem está me entendendo? Ei, o que é que você tem confessado? Irmão, eu já aprendi uma coisa. Você no seu trabalho, você vai pegando algumas, você vai acostumando, não é? No trabalho, eu já percebi uma coisa no meu trabalho. Pessoas que reclamam muito são as pessoas que menos obtêm os milagres, os montes que eles precisam. Porque eles anulam a sua fé. Eles não ficam confessando, não é? Eles não retêm firmes a confissão da esperança. Pelo contrário, eles falam o contrário. Sai de um culto como esse: é mesmo, amor, nós vamos orar, nós vamos buscar uma promessa agora, aleluia. Aí no meio da semana: está muito difícil. Aí já era, acabou. Matou. Você matou a sua oração. Não é? O Davi, lembra do Davi? É quase engraçado essa cena, né? O Davi diante do Golias, olhando para ele, dizendo: hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça. Pensa, irmãos, o cara a Bíblia fala de um escudo. Ele tem um escudeiro na frente dele, um escudo gigante. Ele tem uma couraça de não sei quantos quilos. A ponta da lança do cara pesava 7 quilos. O cara é um monstro, invencível. O Davizinho: vai dar certo, eu vou te matar, eu vou cortar tua cabeça. O Golias ri dele, diz: me mandaram um garoto com um pedaço de pau, vocês estão pensando que eu sou um cão? E o Davi lá: você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não lembro se eu falei para vocês, né? Que eu estava vendo uma reportagem, eu achei muito interessante, porque tem campeonatos de funda, né? De funda na Grécia. E eles pegaram o campeão, o cara é top das galáxias, o cara é campeão várias vezes, trouxeram ele para fazer essa experiência. E eles criaram ali um mecanismo, e esse mecanismo vinha com uma velocidade de um homem correndo, porque o Golias veio correndo em direção ao Davi. E a única falha na armadura do Golias era aqui no elmo. Ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça, a Bíblia vai dizendo tudo que ele tinha, não é? uma caneleira, ele não tinha onde pegar nele, mas bem aqui era uma falha. Então eles fizeram esse pedacinho correspondente a isso aqui, em movimento. Vinha no movimento para cima do fundeiro lá, o campeão. Ele tinha que acertar aquela funda ali naquele cara. Irmãos, e fizeram o teste, e o cara acertou. Pum! E detalhe, com a velocidade da pedra, eles mediram o impacto, né, da pedra, e eles descobriram que aquele impacto quebraria um crânio humano facilmente. Então era verdade mesmo. Uau! Só tem um detalhe: aquele campeão, ele deu mais do que 1000 tiros. Foram vários dias, até que um dia ele conseguiu. Irmão, o Davi vem, e o cara correndo em cima dele: vem! Ele ficava confessando, ele reteve firme a confissão da esperança: eu vou te matar, miserável, vem, eu vou te matar, vai dar certo, eu vou obter esse monte, vai dar certo, em nome de Deus. Eu creio que Deus tocou naquela pedra e soprou nela, matou o gigante. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, é isso que é uma oração que funciona. É uma oração que mais? Como é que é a oração do Caleb? É uma oração que acredita na promessa. Que mais? É uma oração que não desiste, para a gente terminar.
Me lembra que eu vou te contar um testemunho. A oração do Caleb, ele se move em fé. Grita aí, se mover em fé. Então, acreditar na palavra, na promessa, perseverar nela, não é? Ainda que demore 45, eu não quero que demore 45. Às vezes eu vou orar e eu digo, Senhor, leve em consideração aí que eu estou com 55, tá? 45 eu vou ter, né? Vou ter quantos anos? 100, né? 100 anos. Não, né, Senhor? Acelera um pouquinho aí, né? Não vai rolar. Agora, 100, né? Agora, a terceira coisa muito importante, grita aí, se mover em fé. Josué 14, 12, a parte B diz, o Senhor porventura será comigo. Olha essa oração aí do Caleb. O Senhor porventura será comigo, ele está falando para o Josué, para os desapossar, como prometeu. O que é que ele está dizendo? Eu vou lá. Eu quero que você me autorize, eu vou lá, eu vou desapossá-los. Sabe, irmão, isso é ação. Não é só aquela coisa de eu ficar orando aqui, eu oro, eu tenho uma promessa, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou perseverando 10 anos, 20 anos, mas eu não faço nada. Eu não vou para cima, não é? Eu não ajo em fé, não vai rolar, irmãos. Então Caleb não fica só pedindo, ele age. A oração não elimina o esforço humano, ao contrário, o motiva. Amém, queridos? Então, se Deus prometeu, nós nos levantaremos e agiremos conforme a sua promessa. A minha mãe dizia assim, ó, uma frase que marcou minha vida, a infância, não tem frase da infância que a gente nunca esquece? Ela dizia assim, quando a gente se move, Deus se envolve. Olha, eu passei a vida inteira ouvindo isso. Rapaz, se eu quero um resultado, eu tenho que me mover, eu tenho que ir para cima. Então eu não vou ficar dando exemplo. Eu quero que você aplique isso na sua montanha, no seu monte. Ok? Tipo assim, beleza, eu tenho uma palavra. Beleza, eu estou perseverando. Pastor, foi bom eu ter vindo hoje, porque eu já ia desistir mesmo. Ia desistir desse casamento. Ia desistir dessa empresa, ia desistir desse negócio, ia desistir da vida. Não é? Irmão, vocês não sabem quantas vezes nesses 28 anos eu ouvi de pessoas que queriam tirar a sua vida. Quantas vezes eu tive que dizer para a pessoa assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, não vai resolver. Não vai resolver, só vai piorar. Como assim que vai piorar? Porque para o lugar onde você vai. Cara, o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Vai piorar. Faça isso não. Persevera, vai para cima. Não é? Não desista. Vamos lá, irmão, nós somos crentes, vai dar certo. Agora, o Caleb, então, ele age em fé, ele vai para cima. Então, assim, só para ilustrar, e eu vou terminar com isso, eu acho muito interessante essa história, né? Porque quando eles foram atravessar o Jordão, eu acho muito interessante isso. Deus fala assim para o Josué, Josué é assim, ó, vocês vão colocar a Arca da Aliança na frente, os sacerdotes vão levar a Arca da Aliança, e com uma distância de 1 quilômetro da arca, então vão os soldados armados, e depois o povo. Beleza, junta todo mundo aí, tá, e marchem, porque vocês vão atravessar o Jordão. Irmão, pensa, como assim, Senhor? Pensa essas loucuras, por isso que a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Porque, Senhor, mas tá, e o Jordão, assim, não é? Não, eu vou abrir o Jordão, não é? Eu vou abrir o Jordão, tá, beleza. Mas como é que vai ser? Vai ser assim, quando o primeiro sacerdote pisar na água, o Jordão vai se abrir. Quem está comigo aqui? Aí beleza, eles montam todo aquele esquema, pensa 600 mil homens, fora mulheres e crianças, uma loucura, irmão. Olha, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio, uma trabalheira, para eles fazerem essa loucura de fé. Aí beleza, qual que era a palavra? Quando vocês pisarem, as águas vão parar. Agora presta atenção. Aí lá vai, né? Eles vão. Tá aquela caminhada emocionante. Aí chegou a hora. Todo mundo, irmão, eu fico imaginando, todo mundo prestando atenção, né? Eu imagino o ministério de mídia lá na frente, todo mundo fotografando, porque todo mundo queria ver o pé do sacerdote tocar na água, né? Rapaz, aí aquele momento ficou em câmera lenta. Lá vai o sacerdote. Aí ele fica cores e todo o resto fica preto e branco. E a mídia está lá, aí ele vai pisar, agora, pá! E sabe o que aconteceu? Nada.
Irmão, não aconteceu nada, porque a Bíblia diz que as águas pararam a 70 quilômetros na cidade de Adã. E eles atravessaram aqui, a Bíblia é claríssima, em Jericó. Era como se as águas parassem em Paraíso, 70 quilômetros, e eu estou aqui em Palmas e vou atravessar o Jordão, aí é a Havã. E aí eu piso aqui, pá, parou lá. Parou lá em Paraíso. Mas quando eu piso aqui tem água. Eu imagino aquele sacerdote olhando para o Josué dizendo: Josué, eu acho que deu ruim. Irmãos, eu fico imaginando o Josué dizendo assim: fica na posição. Deus falou, já era. Ele prometeu, ele não vai voltar atrás. Ele disse, está certo. Fiquem aí, vai acontecer. Sabe a perseverança? Porque a gente se apressa demais. Deus falou, já está acontecendo, não é? Lembra do Daniel? Quando Daniel começou a orar e jejuar e se humilhar diante de Deus, porque ele descobriu uma promessa. Ele lendo o livro de Jeremias, ele descobriu que o período do cativeiro demoraria 70 anos. Eles já estavam mais de 70 anos na Babilônia. Eu tenho uma palavra, entende? Eu tenho uma promessa, igual o Caleb. Aí ele vai diante de Deus, eu tenho uma palavra aqui, Senhor. Ele vai orar. E aí, por 21 dias, ele orou e jejuou. Mas o que é que a Bíblia vai dizer? Que no primeiro dia que ele começou a orar, o Senhor enviou a resposta através de um anjo, não é? E quando esse anjo estava no caminho, ele foi resistido pelo principado da Pérsia, um grupo de demônios que segurou ele lá. Deus enviou um reforço, o Miguel, que lutou com aqueles anjos. Agora, irmão, Deus não poderia fazer isso mais rápido, sim ou não? Deus poderia com um sopro, rapaz, para atrapalhar meu filho aí, rapaz, sai daí, demônio. Mas Deus queria que o Daniel passasse por aquilo. Ele queria criar músculo no Daniel, diga glória a Deus. Ele queria que o Daniel aprendesse a esperar, irmão. Para com essa pressa. Nós necessitamos de perseverança. E o Daniel ficou lá firme 21 dias. Aí chega a resposta para o Daniel. O Daniel, puxa vida, você demorou, hein? Rapaz, quando você começou a orar, a resposta saiu. Mas fomos resistidos pelo principado da Pérsia. Deus enviou o Miguel. Chegamos aqui, tudo arrebentado, mas chegamos. Toma a bênção. Está aqui seu monte, Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Você tem uma palavra? Persevera na palavra e se mova em fé. Não é? Eu disse que